Bom dia, irmãos, saudade de todos. Convido os irmãos a participarem da Escola Bíblica Dominical, do estudo, louvor e oração. Vou ler um versículo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me pode dar esperança? Essa é a pergunta. São as misericórdias de Deus, elas não têm fim, se renovam a cada manhã, se fazem novas, rebrotam toda manhã. Quero trazer a memória de quem Deus é, do caráter de Deus. Não importa o que estamos passando, vamos ter esperança, porque as misericórdias do Senhor vão de eternidade em eternidade. Deus é fiel às suas misericórdias. Vamos esperar nas misericórdias e fidelidade do Senhor. Somos filhos e filhas das misericórdias do Senhor, nosso Deus. Amém. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Bom dia, irmãos. Estou aqui para deixar uma passagem bíblica para os irmãos, e a passagem que eu escolhi está em Salmo 37, versículo 5. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quantas vezes, né, irmãos, a gente não sabe qual caminho seguir. Às vezes os problemas são tantos que temos medo de seguir um caminho errado. E essa passagem diz exatamente isso. Que Deus não disse, entrega as suas coisas a mim. Ele está dizendo, entrega toda a sua vida a mim, porque eu sou seu Salvador e eu cuidarei de ti. Então, irmãos, todas as vezes que temos problemas, coloque nas mãos de Deus. Deus vai nos direcionar, nos mostrar o caminho correto. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, coloco, Senhor, em tuas mãos, Senhor, todos os nossos problemas, Senhor, os nossos medos, a nossa ansiedade, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, Senhor, tirando o medo, tirando essa ansiedade e nos mostrando qual o caminho que nós devemos seguir, Pai.
Orienta-nos, Senhor, por esse caminho e que nós possamos, Senhor, ter mais tranquilidade, porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Que o Senhor abençoe cada família, a família Moriá, que o Senhor esteja visitando cada doente, Senhor, da nossa comunidade, que o Senhor entre com cura, Senhor, que o Senhor entre com calma, que nós possamos, Senhor, voltar a celebrar comunhão na Tua casa, na Tua presença, Senhor, junto com os irmãos, Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor fique conosco e nos mostre sempre o nosso caminho, Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmãos. Tenham um bom dia, uma ótima semana. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Estou muito contente em falar com vocês. E hoje vamos falar sobre mais um personagem bíblico, Barnabé. A história de Barnabé está no livro de Atos. Mas antes eu quero fazer um breve resumo a respeito dele. Seu nome judeu era José, mas os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. E isso já é algo bem sugerido sobre o seu caráter. Era de família judia, da tribo de Levi, porém ele nasceu fora de Jerusalém, na ilha de Chipre, onde eles falavam o grego. Era levita
e, segundo nós sabemos, o levita cuidava do templo e também guiava o povo na adoração a Deus. Barnabé foi um líder da igreja primitiva e um grande companheiro de Paulo nas suas viagens. Segundo historiadores, Barnabé morreu no ano 60 em Salamina, em Chipre. Bem, a partir de agora eu quero falar sobre Barnabé segundo a história e conforme os fatos foram acontecendo. Nós vemos então que Barnabé, a primeira aparição dele é no capítulo 4, versículo 36 e 37, que eu gostaria de ler para vocês. Está escrito assim: Então José, chamado pelos discípulos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bem, vemos aqui a primeira aparição deste homem já de uma maneira fantástica. Vemos aqui um exemplo de uma extrema generosidade. Ele vendeu a propriedade ou os bens que tinha e trouxe aos pés dos apóstolos. E isso para sanar qualquer necessidade ou dificuldade que viesse a surgir. Então, a primeira coisa que a gente pode observar nesse homem, que ele era um homem generoso. A segunda aparição de Barnabé está no capítulo 9, versículo 27, onde nós vemos ele com Saulo. Vale lembrar que Saulo era aquele jovem extremamente zeloso pela lei judaica que perseguia os cristãos. Está escrito que ele assolava a igreja, perseguindo e matando os cristãos. Ele estava presente na morte de Estevão, um dos líderes da igreja. Mas esse homem, a caminho de Damasco, tem um encontro com o Cristo ressurreto. E a partir daí os seus valores são mudados. Ele se torna uma nova pessoa ao crer em Jesus e começa então a pregar o Evangelho. 3 anos após a sua conversão, Saulo vai para Jerusalém procurar os apóstolos. Por várias vezes ele tenta se aproximar, mas ele enfrenta um dos maiores problemas no começo da sua conversão: a rejeição, a desconfiança. Os apóstolos não acreditavam na sua conversão. Eles também tinham medo, porque já conheciam esse homem. Achavam talvez que pudesse ser uma armadilha para eles. E aí então, somente um homem lhe estende a mão. Esse homem era Barnabé, que com amor lhe oferece a sua amizade, o seu voto de confiança, e estava disposto a ajudá-lo. Ele leva Saulo aos apóstolos e dá testemunho a eles da sua conversão e traz Saulo para andar com ele. Vemos então aqui um homem ajudador. Ele deu crédito e oportunidade a uma pessoa quando todos a rejeitaram. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante acontecer novamente. No capítulo 11, versículo 22 a 26, nós lemos sobre Barnabé sendo enviado à igreja de Antioquia. Sabemos que depois da morte de Estevão, começa uma perseguição aos cristãos de Jerusalém. E então eles se espalham por vários lugares, indo até a Fenícia, Chipre e Antioquia, onde pregavam o evangelho para judeus e gentios. Pois bem, a igreja em Jerusalém ouviu que havia um grupo de convertidos em Antioquia da Síria. Logo mandaram Barnabé para conhecê-los e auxiliá-los. Isso porque conheciam o testemunho, os dons e o compromisso de Barnabé. Barnabé foi e, chegando lá, tem uma experiência nova. Agora ele adora a Deus com os irmãos gentios. Ele se alegrou com o que viu e teve uma atitude positiva. Ele deu graças a Deus por aquele ministério que era a obra do próprio Deus. Ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Nós vemos aqui um homem sem preconceito, que se aproxima de pessoas que falam, pensam
né, ou agem diferente a ele. Pois bem, Barnabé percebe que há muito trabalho a se fazer ali e que ele precisa de ajuda. Então ele se lembra de Saulo. Já fazia 14 anos que eles não se viam. E Barnabé foi e buscou Saulo em Tarso e levou ele para Antioquia. Mais uma vez nós vemos aqui um cristão maduro, chamando um cristão mais novo e o encorajando em seu serviço ao Senhor. O resultado desse encontro foi um ano inteiro de pregações fervorosas, apaixonadas e muitas conversões, e uma igreja atuante, sincera e forte. Uma observação foi ali em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11, a partir do versículo 27, nós lemos que houve uma profecia que falava de um período de grande fome que chegaria. E ela chegou. As colheitas foram escassas em Jerusalém durante muitos anos, e agora havia pobreza e fome. Mas os líderes não ficaram de braços cruzados, mas colocaram a igreja em movimento. Eles providenciaram ajuda para os irmãos da Judéia que sofriam com fome. Está escrito que cada um contribuía segundo as suas posses. Foi então que a igreja escolheu Barnabé e Saulo para levar as contribuições generosas para os irmãos da Judéia. Vemos aqui que Barnabé era um homem de confiança. Lemos que Barnabé e Saulo cumpriram a missão e voltaram para Antioquia, levando com eles João Marcos, primo de Barnabé. Atos, capítulo 13 em diante, nós vemos que o Espírito Santo falou aos líderes da igreja para que separassem Barnabé e Saulo para uma missão, levar o evangelho a outras cidades. Os dois partiram para a primeira viagem e levaram João Marcos como auxiliar. Eles desceram para Chipre, Salamina, Pafos, Perge, e nesse período João Marcos os auxiliou de várias maneiras. Mas em certo momento da viagem, João Marcos decide voltar para Jerusalém, os deixando. Certo é que Barnabé e Paulo seguem pregando o evangelho por onde passavam, e muitos se convertiam. Mas também está escrito que eles enfrentavam perseguição, oposição, expulsão de cidade, mas mesmo assim pregavam o evangelho com ousadia e Deus os usava com sinais e prodígios. No capítulo 14, nós lemos que na cidade de Listra aconteceu uma situação diferente. Um homem coxo foi curado através de Paulo, e a multidão supersticiosa acreditavam que Barnabé e Paulo eram deuses encarnados. Barnabé seria Júpiter, o Zeus, o maior dos deuses. Paulo seria Mercúrio, Hermes, o mensageiro dos deuses, porque era ele quem falava. As pessoas da cidade trouxeram bois para sacrificar a eles, mas com muita dificuldade eles os impediram. O tempo todo refutavam, falando sobre o seu pecado da idolatria e que a adoração deveria ser somente ao Deus vivo. Teria sido fácil, irmãos, aceitar a adoração do povo e ser visto como o maior dos deuses, como no caso de Barnabé. E poderia ser fácil tirar vantagem dessa situação. Mas eles não assumiram para si a autoria do milagre. Antes, atribuíram ao Jesus do evangelho que pregavam, mesmo que isso lhe custasse um alto preço, pois nós lemos que Paulo foi apedrejado e dado como morto. Então nós podemos ver aqui que Barnabé e Paulo eram homens de excelente caráter. Depois do acontecimento em Listra, eles partem para uma outra cidade e ali também fazem discípulos. Eles então decidem fazer a viagem de volta, passando pelas mesmas cidades que eles haviam passado.
incentivando, animando e instruindo os irmãos e estabelecendo líderes em cada igreja. Chegando a Antioquia, eles dão um relato de tudo que Deus havia realizado através deles e ficaram ali por um bom tempo. Já no capítulo 15, nós vemos Barnabé, um homem de posicionamento firme diante das questões levantadas, um homem respeitado pelos líderes. A sua palavra tinha peso. No capítulo 15, versículo 36, é tocante porque fala a respeito de Marcos, o primo de Barnabé. Paulo decide fazer a segunda viagem, visitando cada igreja estabelecida na primeira. Mas houve um impasse. Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo não aceita. E isso porque João Marcos o havia abandonado na primeira viagem. Isso gerou um grande desconforto e a separação de Barnabé e Paulo. Paulo agora segue viagem com Silas e Barnabé decide dar uma segunda chance para João Marcos, indo com ele para Chipre. A partir desse momento, Barnabé não é mais mencionado no livro de Atos. Mas, se nós lermos 2 Timóteo 4:11, nós vamos ver que Barnabé foi fundamental na vida do primo. Vamos ver que o investimento e paciência de Barnabé com João Marcos foi muito bem sucedido, pois muito tempo depois, Paulo pede para Timóteo enviar João para Roma, onde ele estava, pois era muito útil para o ministério. Pois bem, esse Marcos foi quem escreveu o segundo evangelho da nossa Bíblia. Bem, irmãos, vemos que Barnabé é um exemplo de amor a Deus e ao próximo, um exemplo de vida cristã a ser seguido. E dentre tantas lições, eu quero destacar 3. A primeira, aprendo a investir em vidas, assim como ele fez com Paulo e João Marcos. Aprendo a investir os meus recursos financeiros para contribuir com a obra de Deus e abençoar pessoas, assim como ele fez com a sua oferta generosa. Aprendo que devo esvaziar-me de mim mesma e permitir que o Espírito Santo comande meus pensamentos, palavras e atitudes, assim como foi a vida de Barnabé governada pelo Espírito Santo. Conclusão: assim como Barnabé era movido pelo amor de Deus em seu coração, nós, se permitirmos que o Espírito Santo gere esse amor de Deus em nosso coração, seremos testemunha eficaz de Cristo na nossa família, igreja e para o mundo. Vamos às tarefas? Que nessa semana, querido irmão, querida irmã, você possa ser, mais uma vez, um Barnabé na vida de alguém. Quem sabe, simplesmente mandando uma mensagem pelo Zap, encorajando, animando alguém. Quem sabe, fazendo a ligação para aquela pessoa que um dia Deus usou para abençoar a sua vida, no dia que você tão precisava. Quem sabe, contribuindo com alguma família que esteja necessitada. De várias maneiras, nós podemos ser um Barnabé. E que possamos permitir que Deus nos use para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço. Não fica bem, a gente passa bem, o mundo carestia. Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha.
Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, saudades de todos vocês, muito feliz por este momento. A minha sugestão de estudo foi em Esdras, capítulo 9 e 10. E agradeço desde já pelo pastor Elias, pela explanação tão bem dada. Por que eu escolhi Esdras? Esdras é um líder com um testemunho muito bonito. Esdras tinha a missão de relembrar ao povo os ensinos da lei de Moisés. Seu exemplo de líder nos chama a atenção. Sua humildade, sua oração de contrição diante dos pecados daquele povo. Ele se identifica, ele foi solidário por interceder pelo povo. A sua oração ela é tão bonita que ela realmente chamou a atenção de todos que estavam ouvindo. O versículo 6 do capítulo 9 fala do início da oração de Esdras. Eu vou ler para vocês. Ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção, meu Deus. Porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. A explanação do pastor Elias foi muito orientadora. Ele nos colocou que devemos seguir condutas, necessárias em situações de grande gravidade. E Esdras fez isso. Esdras reconheceu a gravidade, buscou toda a informação relacionada ao que estava acontecendo naquele momento, descobriu o significado do que estava acontecendo e reagiu de forma correta. A reação dele fez com que todas as pessoas ali se mobilizassem diante do problema e tomassem uma decisão. E aí que a palavra de Deus é maravilhosa, porque às vezes nós lemos e não conseguimos enxergar essas coisas. Então o pastor Elias foi muito coerente, foi muito sábio em nos dizer como deveríamos seguir. E se você ler o capítulo 9 e o capítulo 10, vocês vão ver exatamente que foi verificado tudo isso. E chegou no ponto que eu acho que é o mais importante do livro, que foi retomar o pacto, retomar a aliança com Deus. Os mandamentos que tinham sido ensinados e que tinham sido esquecidos. Então, para voltar, para dar um novo caminho à vida daquele povo, eles precisavam buscar algo que trouxesse harmonia. A aliança, o pacto, isso iria trazer esta paz. E o resultado de tudo isso era o quê? Houve a origem, descobriu-se a crise. Vamos resolver a crise? O que falta agora? Agora falta o quê? Passar por uma situação dolorosa. Sair da nossa zona de conforto. Tudo aquilo que é problemático exige dor, exige mudança. E as mudanças, às vezes nós fugimos dessas mudanças. Então, pastor, muito obrigada por sua explanação. Fui muito abençoada. É muito bom relembrar, usar os mandamentos de Deus para que possamos ter uma vida melhor hoje em dia. Agradeço de coração, continuo com saudades, continuo orando por toda a igreja. Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos e todas. A minha sugestão de estudo foi um texto que se encontra em Gênesis 9, 18 a 28. E agradeço ao pastor Elias por ter acolhido essa indicação. E quando eu fiz essa indicação é justamente para nós relembrarmos o que não devemos fazer. A Bíblia nos mostra muitos exemplos do que devemos fazer e muitos outros do que não devemos fazer. E neste texto, Noé nos mostra claramente o que não devemos fazer, com excesso, com cuidado com o corpo e com o que sai da nossa boca, porque afinal de contas ele amaldiçoa a geração do seu filho mais novo. Então esse texto nos mostra com muita autoridade como a palavra tem poder.
Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, da Igreja Moriá, os estudos, os aprendizados e, enfim, vocês são bênção para nossa família. Então, as tias Ruth, Lucinda e eu própria, Célia, agradeço a oportunidade. Obrigada, igreja, obrigada, pastor e irmã Bernadette, né, por fazer a ponte entre nós. Muito obrigada, gratidão e até a próxima. Saudades, mas fiquemos em casa. Até já. Queridos irmãos, quero fazer chegar até aos queridos irmãos algumas informações sobre a nossa volta aos cultos presenciais, ou seja, a volta da igreja a se reunir no seu patrimônio. Nós temos tido algumas reuniões e a última reunião foi na segunda-feira para discutir o assunto, a volta das reuniões presenciais. Nós verificamos, sempre que conversamos com as pessoas, de que todas as pessoas gostariam que nós voltássemos logo para nos reunir no prédio na Rua Marius. Todos nós estamos ansiosos por esse dia, quando essa fase possa passar. Os irmãos presentes analisaram as características da nossa igreja, indicando que essas características não favorecem a nossa volta aos cultos presenciais. A nossa igreja tem muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco. A nossa igreja tem muitas crianças e adolescentes. E a doença ainda não está sob controle. Se nós voltarmos com as restrições que são necessárias, nós não teremos uma reunião ou um culto realmente satisfatório. Como disse, a pandemia ainda não está controlada. Os nossos cultos online têm sido bastante gratificantes e são suficientes, até certa medida, para suprir as nossas necessidades de convívio cristão. Portanto, achamos que, por enquanto, nós devemos continuar tendo os nossos cultos online e a volta ao templo numa época futura que ainda não podemos determinar. Espero que os irmãos assistam os cultos online, que recomendem aos vizinhos e aos amigos para assistirem, porque são cultos muito abençoadores e vão fazer muito bem. E quanto à volta às nossas reuniões na casa, no nosso prédio, nós não podemos ainda, não temos como definir. Futuramente, isso acontecerá, mas o tempo ainda não conhecemos. Espero que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos tirem proveito, bastante proveito, dos cultos feitos online. Que a graça de Deus esteja sobre vocês e nós estamos à disposição. A liderança da igreja, pastor Elias, pastor Edson, irmã Irene, irmã Bernadette e tantos outros irmãos que podem ajudar. Se for necessário, entre em contato conosco. Mais uma vez, que Deus vos abençoe.
mês de setembro, a Igreja Evangélica Batista Moriá completa 59 anos dia 7. Somos uma igreja acolhedora, irmãos. Somos uma igreja abençoadora que transforma vidas. Aprendemos a amar, aprendemos a respeitar o próximo. Nossos encontros, tanto presenciais quanto remotos, são de grande nível. Somos presenteados pela Moriá toda semana com a palavra de Deus. Convido então vocês, durante o mês de setembro, a presentearem a nossa igreja com um pequeno vídeo, com a seguinte frase: eu amo a Moriá por quê? Envie, participe. Será muito bom vê-los, matar saudades e, melhor ainda, presentear a Igreja Moriá. Encaminhe seu vídeo para Larissa, Irene e Bernadette. Até logo! Eu amo a Igreja Batista Moriá, porque nela eu tenho amigos verdadeiros, nela eu sou instruída na palavra do Senhor, eu recebo os melhores ensinamentos. Eu tenho pessoas que, quando eu estou triste, quando eu estou desanimada, eu recebo palavras boas, agradáveis, de encorajamento, de fortalecimento. E também nessa igreja, na minha Igreja Batista Moriá, quando eu estou feliz, eu celebro com a minha igreja, com os meus irmãos. Eu amo a Igreja Batista Moriá. Eu amo a Igreja Evangélica Batista Moriá porque as minhas melhores sensações e emoções se resumem nela. Eu amo a Moriá, porque aqui conheci meu Salvador. Esta igreja é meu segundo lar, eu tenho uma família que me ama. Aqui é meu porto seguro.